E aí, gente, aqui mais um desafio, né, do LeetCode. E hoje eu vou fazer o Find All Duplicates in an Array, certo? Então a ideia é basicamente a gente recebe um array, onde os números desse array eles estão num range de 1 até n, onde n é o tamanho do array, certo? Então se eu tenho um array de 8 elementos, os números dentro dele vão estar entre 1 e 8, contendo 1 e contendo 8, né? Os intervalos inclusos. Então a ideia é que a gente encontre todos os números duplicados dentro desse array. Então os números que estão ali dentro, ou eles aparecem uma vez ou aparecem duas vezes. E a ideia é que a gente retorne todos os números que aparecem duas vezes, certo? Então uma solução assim a mais óbvia, né? É mais, vamos dizer assim, straightforward. Seria a gente percorrer o array, a gente vai na primeira posição, e a partir da primeira posição em diante a gente procura o número igual à primeira posição, depois na segunda posição, depois na terceira posição, certo? Então a gente faria uma quantidade de computação que seria quadrática no tamanho do array, né? A gente sempre estaria voltando, então seria quase, seriam dois laços, né? Então seria um algoritmo quadrático e que utilizaria espaço constante, certo? A gente pode melhorar isso utilizando um hash set ou um outro array auxiliar, certo? Para a gente guardar o fato de a gente já ter visto um número, né, naquele array. Então eu vou utilizar um hash set, certo? Então eu posso criar aqui um hash set chamado numbers, que ele vai ser um hash set de inteiros. Eu vou criar também um array que vai ser uma lista, né, que vai ser o meu resultado. Então eu vou chamar de result, que é um mutable list of inteiros. E a ideia é basicamente a gente percorrer o array. Toda vez que a gente encontrar um número que já está no hash set, a gente adiciona ao resultado, certo? Então vai ser nums for each if numbers contain it. Ou seja, se o número já está no hash set, isso quer dizer que é a segunda vez que eu estou vendo esse número, então eu posso adicionar ele ao meu resultado. E aí eu sempre tenho que lembrar de adicionar o número ao hash set também, certo? Para dizer que eu já vi esse número. E no final, eu só preciso retornar o meu resultado. Então, por exemplo, se eu fosse fazer com o exemplo que ele dá aqui, né? Eu iria começar com 4. O 4 não está no hash set, não faço nada com ele. Então, agora eu adiciono ele ao hash set. Ao set, né? Depois eu vou para o 3. O 3 não está lá ainda, então eu adiciono ele. O 2 não está lá, então eu adiciono ele. O 7 não está lá, eu adiciono ele. O 8 não está lá, eu adiciono ele. O 2 já está aqui, então eu adiciono ao resultado o número 2. Opa. O 3 já está aqui, também adiciono ao resultado número 3. O 1 não está aqui, eu adiciono aqui. E no final eu retorno 2, 3, que é, no caso, minha resposta. Se eu rodar aqui o algoritmo, ele deve funcionar. Ui, faltou. Faltou o of, né? Hash set of. Tem que dizer o que é esse hash set. Então ele retornou corretamente. E se eu rodar aqui o algoritmo pro Online Judge, ele vai dar certo. Então, esse algoritmo, ele utiliza... A gente poderia também, ao invés de utilizar um hash set, a gente poderia utilizar um int array, certo? De n posições. E aí, na verdade, a gente podia usar n mais 1 posições só para a indexação ficar bonitinha. Mas eu acho melhor usar um hash set porque eu acho mais straightforward. E ele também provê, né, a busca constante, então
Não faria muita diferença, até porque o algoritmo ele é linear, né? Porque eu percorro a minha entrada só uma vez. E ele é linear também no número de elementos. O fato desse array utilizar um range específico, ele pode nos ajudar a não precisar utilizar um espaço extra, certo? O que a gente, qual seria a ideia, né? Eu vou percorrer o meu array e aí eu vou utilizar os números do array como se fossem índices do meu array original. E aí eu vou trocar o sinal daquela posição indicada pelo aquele número. Se eu encontrar um número negativo, é porque ele foi trocado anteriormente, isso quer dizer, né, que é isso quer dizer que eu já vi esse número, então eu posso colocar ele na minha resposta. Então, por exemplo, eu olharia para o 4, certo? E aí eu olharia para a posição 3, né? Eu tiraria 1, porque como os números vão de 1 a n, então eu tenho que subtrair 1. Então eu olharia a posição 4, menos 1 dá 3, né? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. E eu negativaria aqui o 7. Depois eu iria para o 3 e eu faria a mesma coisa. Posição 2, 0, 1, 2. Então, negativaria aqui o 2. Depois, eu iria para a posição 2. Eu tenho que lembrar só de utilizar o número absoluto aqui, certo? 0, 1. A posição 1, né, no caso. Aí eu faria isso e quando eu chegasse aqui no 2 de novo, eu iria aqui na posição 1. E quando eu olhasse na posição 1, eu veria que ela era negativa, né? Então eu colocaria o 2 na minha resposta como sendo uma das minhas opções, certo? Então a gente não vai precisar mais utilizar esse hash set. A gente vai percorrer o número de um jeito um pouco diferente, porque eu preciso do índice. Na verdade eu poderia fazer assim. Mas eu preciso alterar o nums, então o for each não é muito bom para isso. Então eu vou utilizar o i como sendo o índice do meu array, certo? Então eu vou utilizar em nums índices. E aí eu vou gerar um novo índice aqui, que vai ser basicamente igual vai ser igual ao meu nums i menos 1, certo? Vai ser esse novo índice que vai indexar o meu array. E aí eu vou perguntar se o meu nums nessa posição ela é menor do que 0. Se for menor do que 0, isso quer dizer que eu já vi essa posição. Então eu posso, né, adicionar index mais 1, ou então posso adicionar... Vou adicionar index mais 1 no meu resultado, certo? Então, result, add, index mais 1. Assim. E aí eu tenho que lembrar de flipar, né? Trocar a posição, né? Deixar ela negativa. Pela aquela questão de eu sempre ter que fazer... procurar pelos números negativos, né? Então, index é igual a menos nums index. E aí, no final das contas, eu retorno o result. Se eu rodar esse daqui, espero que eu não tenha esquecido de nada. Deu certo. E aí, se eu submeter, ele deve passar também. Passou. E aí, a complexidade temporal continua a mesma, vai ser linear, né? Mas a complexidade espacial, como eu não estou utilizando mais um array extra, assim, eu utilizo um array extra para a resposta, né? Então, a complexidade temporal continuaria sendo n, mas se a gente não contar a resposta, então eu teria complexidade espacial constante, sem contar com a resposta, né? Se a gente contar a resposta, vai ser desse jeito ou do outro jeito, então valeria mais a pena do outro, porque é menos complicado, vamos dizer assim, é mais fácil de entender, e então seria melhor utilizar o outro. Se a gente contar a resposta, né, no cálculo da complexidade espacial. Se a gente não contar, então a gente ganharia utilizando esse daqui, já que a gente não está utilizando um outro array, né, um espaço extra aí
n elementos. É isso aí, gente.